Sim. Você acha que o começo do problema para a civilização veio justamente dessa transição dos rituais dos caçadores-coletores para uma organização de agricultura em que aqueles valores de apego à floresta foram desaparecendo aos poucos? Me parece, escutando as histórias antigas, que tem uma espécie de cisma, uma desconfiança de que quando a gente para num lugar e domestica o lugar, a gente cria doença, a gente cria desequilíbrio. Então, é por isso que a duração de um sítio nosso, antigamente, era no máximo de 3 anos, no máximo, 3 anos explodindo. E o ideal, na verdade, era uma estação. Então, assim, primavera, verão. Então, tinha 2 ciclos de os rios enchiam, o pessoal ia para a montanha. Os rios baixavam, o pessoal ia para a beira do rio, mariscar, pescar, acampar na beira da praia. Quando eles faziam esse trânsito, eles podiam parar em algum lugar nunca mais de 1 ano e meio, 2 anos. Quando dava, virando assim, 1 ano e meio para 2 anos, eles sentiam que os restos de peixe, os restos de caça, os restos de comida já estavam atraindo outras coisas para aquele lugar e entendiam que o lugar estava doente e davam no pé. Então, quando voltavam para esse lugar, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos depois, é óbvio que esse lugar já estava limpo, já tinha caça, pesca, já tinha virado um horto, um bosque, onde tinha mais caça do que antes. Então, esse entendimento dos ciclos de morar num lugar, se deslocar para o outro, ele criava um certo nomadismo, mas a gente não era nômade, eram caçadores-coletores. Entendi. E como que vocês conseguiram se adaptar, se é que vocês conseguiram se adaptar a viver, então, nessa região confinada em que vocês não têm essa liberdade que vocês tinham antes de poder se espalhar pelas florestas e de uma forma muito mais natural? Deve ter sido muito difícil, deve ser muito difícil para a cultura de vocês isso, não? Inicialmente foi um drama tão sério que morreu quase todo mundo. Seria como se você pegasse uma amostra de uma determinada comunidade e tentasse instalar ela em alguma ilha, em algum lugar do mundo, e começasse a morrer gente. E as pessoas se virando para ver por que estavam morrendo tantos. E um componente interessante desse adoecimento e dessa mortandade é que as pessoas ficavam deprimidas, ficavam tristes porque não podiam andar, porque não podiam circular. Era uma espécie de fechamento de mundo. Então, o fechamento de mundo para essas pessoas significava não poder mais ir naqueles sítios antigos, não poder mais ir nas montanhas, não poder ir, por exemplo, daqui das serras de Minas Gerais até o mar, até o litoral, porque eles faziam isso no ciclo normal. Na época das águas, eles subiam para as serras, e na época da seca, eles desciam para a bacia do rio, mariscando, dormindo nas lajes do rio, vivendo uma espécie assim de uma festa da vida, uma celebração da vida, sem aquela relação que passou a existir depois com o mundo do trabalho. A ideia do trabalho não existia. Eu acredito que, da mesma maneira que não existia a ideia do trabalho, também não existia uma ideia de contar o tempo, como nós passamos a contar o tempo depois que a gente ficou confinado numa reserva, né, num território limitado, que não permitia mais os deslocamentos, mas também não permitia as invenções, né, porque você para de inventar porque você está parando de andar, parando de se mover no território. Porque era um território bem significativo. Ele tinha a fronteira entre o São Mateus, ao norte, e o Rio Doce, aqui na região ao sul. Esse corredor tinha 500 quilômetros de serras, bosques, florestas, vales, onde esse povo viveu livre até o final do século XIX, quando a ocupação daqui acabou mesmo com a nossa liberdade, né? Interessante que quando eu visitei a Austrália e a Nova Zelândia pela primeira vez, a primeira vez que eu fui para a Austrália foi para uma conferência de literatura, de escritores, etc. e tal,
e foi na cidade de Melbourne, lá na Austrália, e a prefeita de Melbourne foi abrir a conferência com um discurso, né? Então, antes de falar qualquer coisa, a primeira coisa que ela fez foi agradecer às populações aborígenas, né, os indígenas da Austrália, por permitir que os brancos que estavam lá na Austrália, as outras etnias que hoje em dia estão na Austrália, pudessem compartilhar da terra com eles. Esse respeito, e exatamente a mesma coisa acontece com a Nova Zelândia e com os Maori, que são os nativos da Nova Zelândia, né? Então, isso aí, para mim, foi uma coisa extremamente emocionante, ver o respeito que essas culturas invasoras, né, porque, obviamente, foram colonizados, né, à força e tal, têm hoje em dia pelas culturas originais da terra onde eles moram. Isso no Brasil é uma fantasia, isso no Brasil é uma coisa que você acha que um dia pode acontecer, ou você acha impossível dentro do quadro cultural do Brasil? Eu acredito que ainda pode acontecer, porque isso significa a evolução de uma sociedade, no sentido de evoluir, né? E a Nova Zelândia e a Austrália, eles têm uma história de colonização diferente, óbvio, né, das Américas. E as Américas foram engolfadas naquele primeiro ciclo de colonização brutal, que resultou numa verdadeira destruição da paisagem e da estrutura que as sociedades antigas tinham aqui, né? E eu espero que um dia, evoluindo, a gente ainda possa, sinceramente, ouvir uma expressão dessa, seja de um prefeito ou de uma autoridade que esteja circunstancialmente ocupando algum cargo público. Hoje, isso é uma coisa impossível de se imaginar. E eu acredito que a justiça, né, essa justiça reparatória, histórica, ela acontece com sociedades que conseguem evoluir. Uhum. Nós ainda estamos muito presos àquela ideia colonial do progresso, né, uma fúria progressista. Então, isso ainda não permitiu que a sociedade tivesse mais crítica sobre a sua formação, sobre a sua história. Eu espero que a gente ainda alcance isso um dia. Alô, pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse, vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso. Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês e vocês aprendendo e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam esses cortes e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.